Bem-vindos à nossa terceira aula sobre manipulação de arrays com JavaScript. Hoje vamos aprender como acrescentar e remover elementos de arrays. Imagine que estamos criando uma lista de itens de sobrevivência que um jogador pode carregar durante a partida. Para começar nosso array, a gente pode criar um array com os itens essenciais para ele poder sobreviver no jogo. Antes disso, vamos criar aqui. Coloquei aqui um index 2, mas pode renomear como você quiser aí. Se quiser criar uma pasta para cada aula também, fica à vontade. Então, vamos criar aqui uma variável para os itens de sobrevivência que ele precisa. A gente vai passar para essa variável um array. E o que ele vai precisar? De bandagem, para quando ele for ferido. Ele vai precisar também de uma poção de escudo. Ele pode precisar também de um kit médico. Esqueci de passar aqui aspas, né, para ser string. O que mais que ele vai precisar? De uma granada, né? Mas é sempre bom ter uma granada num jogo desses. E uma picareta, por que não? E a gente pode aumentar esse aqui daqui a pouco. Basicamente, a gente está iniciando aí. Deixa eu só colocar para ficar padrão. Um I maiúsculo ali também. Beleza, então, para a gente ver esse kit dele, a gente pode passar aqui um... E agora a gente pega aqui nossa variável. Então, como a gente já está na pasta, né, que a gente já estava na aula anterior, vou só colocar, vou dar um clear aqui para limpar o terminal. E vamos passar o nosso node index.js. Ele pegou o da primeira aula, né? Esqueci que eu nomeei para index 2. Vamos lá. Beleza, agora sim eu estou no arquivo da aula. A gente pegou aqui os nossos índices iniciais para ele sobreviver. Beleza, agora vamos entrar no tema da aula de hoje, que até aí vocês já conheciam. Agora, vamos imaginar que durante a partida o jogador encontrou um lança-foguetes para aumentar o poder de sobrevivência dele ali, de poder lutar melhor ali dentro do jogo. E ele vai adicionar, ele precisa adicionar esse lança-foguetes nos seus índices do array de sobrevivência dele ali. A maneira mais simples da gente fazer isso seria pegar aqui a nossa variável, a gente abre aqui o nosso array, a gente pega ela de novo, coloca um ponto length, que ele vai percorrer e dar o tamanho desse índice, e a gente passa aqui o nosso lança, deixa eu colocar em maiúsculo, para ele. Se a gente, só para ganhar tempo aqui, ó, copiar e colar aqui, ó, agora eu vou tirar o iniciais, vou deixar itens de sobrevivência com acréscimo. Beleza. Se a gente vier aqui rodar, agora a gente tem o lança-foguetes também, tá vendo? A gente tem a primeira ali da inicial sem o foguete, e agora a gente acrescentou o lança-foguetes aos nossos itens. Beleza, vamos ver uma outra situação. Lembrando, talvez essa não seja a melhor maneira, mas a gente vai construindo aqui passo a passo até vocês verem métodos de arrays e coisas assim. Mas vamos bem no detalhe aqui para ser interessante o nosso aprendizado. Outra situação que pode acontecer no jogo, ele acrescentou ali e tal, mas vamos imaginar o seguinte, para a gente fixar melhor, vamos imaginar que agora ele quer um escudo completo. Vamos fazer a mesma coisa agora, a gente pode até copiar e colar, só que agora a gente vai colocar aqui um escudo completo, só para fixação. Se a gente copiar aqui e colar, eu vou comentar esse aqui de cima, tá? A gente rodar, beleza, agora estão os dois acréscimos ali que a gente fez em momentos diferentes, tá? Poderia ter comentado esse cara aqui também. Então, maravilha, é assim que a gente faz. Agora, e se a gente quisesse ver o novo item adquirido pelo personagem, mas só o novo item adicionado? A gente não quer ver toda a lista, porque a gente já conhecia a lista, a gente quer ver só o último item. Como que a gente pode estar fazendo isso? Bom, a gente pode criar uma variável aqui, ó, chamada lastItem. E aí, como que a gente faz para poder pegar só o último item? A gente pode pegar aqui a nossa lista de itens
a gente pode abrir o array, a gente passa ela de novo, a gente faz o ponto length para pegar o tamanho da lista. Só que aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai colocar -1, eu vou fazer funcionar e eu já vou explicar o porquê. Vamos vir aqui. E agora a gente pega aqui no console o nosso last item. O último tem acento, então vamos escrever direito aqui. Beleza, vamos rodar aqui. Veja que o último item foi o escudo completo, o que a gente colocou ali. Agora vamos explicar por que que isso funcionou. Por que que isso funciona? O índice de um array, ele começa no índice 0. A gente já falou disso na nossa primeira aula de array. Então seria aqui, ó. Seria aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 0, esse cara seria o 1, esse seria o 2, esse seria o 3, esse seria o 4. Como a gente adicionou esse cara aqui, ele seria o 5, esse aqui seria o 6, tá? Então, é assim que a gente está vendo ali os índices, começa a contar a partir do 0. Aí, o que que acontece? Como o índice do array ele começa a contar a partir do 0, significa que o primeiro elemento está na posição 0. E aqui eu já renomeei todos os elementos para facilitar o entendimento. Então, primeiro, o segundo elemento, o terceiro, o quarto, só que é sempre com um a menos, né? Tá vendo? Tipo, porque a gente começa a contar do 0 e no nosso mundo real, digamos assim, a gente conta, eu tenho uma maçã e não eu tenho 0 maçã, a gente conta uma maçã. Então, quando a gente passa aquele -1 ali no final, a gente está dizendo o quê? Ó? A gente pegou, contando do índice do array que começou em 0, e depois de percorrer os elementos, o que que a gente fez? O último item do array, ele está na última posição do array. Quando a gente pega o ponto length, a gente pegou todo o tamanho do array e a gente passou o -1 ali, porque o índice está no máximo e ele sempre quer um índice a menos para ele poder pegar o último do comprimento do array. Então, quando a gente usou ali o survival items -1, estamos pegando a última posição válida do array. Essa posição, ela sempre é calculada automaticamente e ela é ajustada conforme o tamanho do array muda. Por isso que a gente consegue pegar o último item. Se a gente viesse aqui e acrescentasse mais um item aqui, ó, vamos colocar que agora ele tem uma arma. Isso é sempre ajustado automaticamente. Ó. Se agora ele tem uma arma para ele se defender dentro do jogo, o último item agora é o arma. Eu preciso de um console log intermediário aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente visualizar, apesar que eu acredito que vocês já entenderam. Se a gente vier aqui passar todos os itens e a gente pegar aqui os nossos itens de sobrevivência, é mais a título de ficar mais didático aqui. Vamos limpar o terminal. Tá vendo? O último item agora é a arma e aqui ele pegou a arma. Se a gente adicionasse mais um aqui, e assim por diante, creio que tenha ficado claro. E a gente adicionasse aqui uma faca, por exemplo, e a gente rodar, ele trouxe para a gente sempre o último item. Então, por que que funciona? Porque o índice de um array começa em 0, o que significa que o primeiro elemento está sempre na posição 0, o segundo na posição 1 e assim por diante, conforme a gente já repassou ali. Então, isso significa que o último item do array estará na posição do array mais o seu tamanho -1, porque o índice é o máximo, porque o índice máximo é sempre 1 a menos que o comprimento total do array. Então, por isso que a gente consegue estar pegando o último item. A gente vai ver maneiras melhores, a gente não precisa fazer ponto length para isso, a gente tem outras maneiras de fazer isso e a gente vai vendo nas próximas aulas.